Saudações, Quase Nerd! Eu sou o professor Marcos Vina e esse é o 8º vídeo da nossa aula de função do segundo grau. Nesse vídeo você vai aprender a fazer o estudo do sinal de uma função do segundo grau. A gente vai fazer tudo do começo, como se você nunca tivesse visto essa matéria antes, com vários exemplos resolvidos passo a passo. Deixa o seu gostei no vídeo e se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira você também vai se tornar um Quase Nerd. Partiu pra matéria? Quase Nerd. Vamos junto! Beleza, Quase Nerd, a gente está estudando as funções do segundo grau. Em toda função do segundo grau, a gente tem o x ao quadrado. Por exemplo, y é igual a 2 vezes x ao quadrado mais 3x menos 4 é uma função do segundo grau. A gente viu que o gráfico de uma função do segundo grau é uma curva que a gente chama de parábola. Então, essa função daqui, por exemplo, tem como gráfico essa parábola. Quando o número que está multiplicando x ao quadrado, que a gente chama de a, é um número maior do que zero, positivo, isso significa que a nossa parábola vai ser côncava para cima. Vai parecer uma boca dando um sorriso, como essa daqui. Como o a, nesse caso daqui, é o número 2, é um número positivo, então a parábola é côncava para cima. Dá uma olhada nessa outra função do segundo grau. Y é igual a menos 3x ao quadrado mais x mais 2. Nesse caso, o a, o número que está multiplicando x ao quadrado, o menos 3, ele é menor do que zero, ele é negativo. Então, a parábola que representa essa função vai ser uma parábola côncava para baixo, triste, como essa daqui que a gente desenhou. Beleza, Quase Nerd? Isso a gente já tinha visto nos vídeos anteriores sobre função do segundo grau. Todos os vídeos dessa aula estão com o link aqui na descrição. Para fazer o estudo do sinal, a gente sempre tem a seguinte situação. No nosso plano XY, a gente vai ter a nossa parábola. A nossa parábola pode cortar o eixo x em até 2 pontos. Perceba que aqui a parábola corta o eixo x, onde o x vale 1, e também corta o eixo x, onde o x vale 3. Esses dois valores a gente chama de raízes da função. Então, as raízes dessa parábola daqui são o 1 e o 3. Quase Nerd, dá uma olhada nessa parte da parábola aqui no meio. Perceba que essa parte da parábola bate no eixo y na parte negativa do eixo y. Então, nessa parte do meio, o y vai ser negativo. Para que a gente esteja nessa parte do meio e o y seja negativo, o x vai ter que estar entre 1 e 3. Vai ter que estar nesses valores entre as raízes. Ou seja, para essa parábola daqui, quando o x está entre 1 e 3, quando a gente está nessa parte do meio, o y vai ser negativo, menor do que zero. Bacana! Agora dá uma olhada nessa parte aqui da parábola. Essa parte da parábola bate aqui no eixo y, onde o y é positivo. E para a gente estar nessa parte da parábola, é porque o x está antes do 1, antes dessa raiz. Ou seja, toda vez que o x estiver antes do 1, quando x for menor do que 1, o nosso y vai ser maior do que zero, positivo. É o que acontece nesse arco aqui da parábola. Bate no y, onde o y é positivo. E essa outra parte da parábola aqui, esse outro arco? Aqui o nosso y também vai bater na parte positiva. Então, se a gente tiver à direita dessa raiz, se o x for maior do que 3, a gente vai pegar uma parte da parábola que tem o y positivo também. Vamos escrever aqui do lado. Quando o x está à direita do 3, quando o x é maior do que 3, o y também é positivo, também é maior do que zero. E o que acontece quando o x vale exatamente 1? Ou então, quando o x vale exatamente 3? O 1 e o 3 são as raízes da nossa parábola. A gente sabe que sempre que a gente está em cima de uma raiz, o y bate aqui no zero. Ou seja, quando x vale 1 ou quando x vale 3, o y vale zero, é uma raiz da parábola. Perceba que o que a gente fez aqui foi analisar quando que o y é positivo, quando que o y é negativo e quando que o y vale zero. Nessa parte do meio da parábola, se a gente olhar para ela e ver onde que ela bate no eixo y, ela está batendo na parte negativa. É por isso que aqui o y é negativo. E nessas outras duas partes da parábola, se a gente olhar para o eixo y, bate na parte positiva. É por isso que aqui a gente marcou um positivo e aqui também. Vamos apagar o eixo y
E lembrar que a letra x representa o que a gente chama de variável livre, e a letra y representa a nossa função. Então, o que a gente escreveu aqui do lado? A gente escreveu quais são os valores de x, quais são os valores da variável livre que fazem a função, que fazem o y ser positivo, quais são os valores da variável livre x que fazem o y ser negativo e quais são os valores da variável livre x que fazem o y ser zero, que fazem a função valer zero. É isso, quase nerd, que a gente chama de estudo do sinal. Estudar o sinal de uma função significa dizer quais são os valores da variável livre x que fazem a função y ser positiva, negativa e nula. Nesse caso, a gente viu que os valores da variável livre x que fazem a função ser positiva são os valores menores do que 1 ou então maiores do que 3. Os valores da variável livre x que fazem a função y ser negativa são os valores que estão entre 1 e 3. E os valores da variável livre x que fazem a função ser nula, valer zero, são os valores de x exatamente 1 ou então exatamente 3. Quase nerd, dica do Vina. Sempre que o exercício pedir para você estudar o sinal de uma função, a sua resposta vai ter que ter essa cara. Você vai ter que dizer quais são os valores de x que fazem a função y ser positiva, quais são os valores de x que fazem a função y ser negativa e quais são os valores de x que fazem a função y valer zero, que são as raízes. É isso que significa estudar o sinal de uma função, beleza? Vamos treinar isso daí num exercício. Estude o sinal da função y igual a x² menos x menos 2. Quase nerd, vamos aprender um passo a passo para a gente sempre conseguir estudar o sinal de uma função do segundo grau. Dá uma olhada. Primeiro passo é fazer a reta do x. Isso é muito fácil. Traça uma retinha e chama de x. O segundo passo é encontrar a raiz ou as raízes e marcar na reta. Quando a gente tem uma função do segundo grau e a gente quer encontrar as raízes, basta pegar essa função e igualar a zero. Em seguida, a gente vai ter que usar a fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes dessa função. A gente começa calculando o delta, b² menos 4ac. Lembrando que o a é o número que está multiplicando x², quando não tem nada na frente, o a vale 1. Você pode imaginar que é o número 1 multiplicando x². O b é o número que está multiplicando x. Quando só tem um sinal de menos na frente, você pode imaginar que o número menos 1 está ali multiplicando x. E o c é o número independente, livre, que não está multiplicando x. Nesse caso, é o menos 2. Vamos jogar esses valores na fórmula do delta. O b vale menos 1, então a gente fica com menos 1². Menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale menos 2. Vamos fazer a continha. Menos 1². Menos 1 vezes menos 1 dá 1, positivo. Em seguida, a gente tem menos 4 vezes 1, que dá menos 4, e menos 4 vezes menos 2, menos com menos vai dar mais, 8. 1 mais 8 dá 9. Então, a gente descobre que o delta vale 9. Bacana, vamos seguir com a fórmula de Bhaskara. As raízes da função vão ser dadas por menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes a. O b a gente já viu que vale menos 1, então a gente fica com 1 menos da fórmula e outro menos do valor de b, que é negativo. O delta a gente calculou que vale 9, então a gente fica com mais ou menos a raiz de 9. E na parte de baixo da fração, a gente tem 2 vezes a. Como a vale 1, 2 vezes 1. Vamos simplificar. Menos com menos vai dar mais 1. A raiz de 9 é 3, então a gente fica com mais ou menos 3. E na parte de baixo, 2 vezes 1 dá 2. Agora a gente tem dois caminhos, o caminho do mais e o caminho do menos. Primeiro o caminho do mais. 1 mais 3 dá 4. E embaixo a gente continua com 2. 4 sobre 2 dá 2. Show de bola, achamos a primeira raiz. Agora pelo caminho do menos. 1 menos 3 dá negativo, dá menos 2. E a gente continua com 2 embaixo. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então a gente encontrou duas raízes, o menos 1 e o 2. Vamos anotar as duas raízes aqui. Show! Então o nosso passo 2 era encontrar as raízes, já encontramos, e marcar na reta. Só falta a gente marcar aqui na nossa reta do x a raiz menos 1 e a raiz 2. Com isso a gente conclui o segundo passo do nosso passo a passo.
Vamos apagar as contas da tela porque agora a gente vai para o passo 3. A gente vai dizer se a parábola é côncava para cima ou se ela é côncava para baixo. Para isso, basta a gente ver o sinal do A, o sinal do número que está multiplicando x ao quadrado. Como aqui no nosso caso a gente já viu que o A vale 1, e 1 é um número maior do que 0, positivo, isso significa que a nossa parábola vai ser côncava para cima, sorriso. Então a gente vai chegar aqui na nossa reta do x e vai desenhar uma parábola côncava para cima. Lembrando que essa parábola tem que cruzar o eixo x nas duas raízes, menos 1 e 2. Beleza, então vamos fazer uma parábola côncava para cima que passa por essas duas raízes. Show de bola! Agora a gente pode estudar o sinal dessa função. Quando a parábola estiver acima do eixo x, isso significa que a função é positiva. E quando a parábola estiver abaixo do eixo x, isso significa que a função é negativa. Perceba então que a função vai ser negativa quando a gente estiver nessa parte do meio. É aqui que a parábola está abaixo do eixo x. E a função vai ser positiva quando a gente estiver nessa extremidade ou então nessa outra extremidade. Para estudar o sinal da função, a gente vai ter que ver os valores de x. Quais são os valores de x que fazem a parábola estar abaixo do eixo x, nessa parte negativa? São os valores de x que estão aqui entre menos 1 e 2 entre as nossas raízes. Ou seja, quando o x está entre menos 1 e 2, quando x é maior do que menos 1 e menor do que 2, isso significa que a nossa função y vai ser negativa. Bacana! E a parte positiva? A parábola vai estar acima do eixo x na parte positiva quando o x estiver antes do menos 1, ou seja, quando x for menor do que menos 1, ou então quando x estiver depois do 2, quando x for maior do que 2. Nesses dois casos, a nossa função y vai ser positiva, vai estar aqui acima do eixo x. Show de bola! A gente já disse quando a função y vai ser positiva e quando a função y vai ser negativa. Tá faltando dizer quando que a função y vai ser nula, vai valer zero. A gente sabe que a função vale zero quando a gente está em cima das raízes. Na primeira raiz, o x vale menos 1, essa raiz daqui, e na outra raiz, o x vale 2, essa outra raiz. Em ambas as raízes, por definição, o y, a função vai valer zero. Dá uma olhada no que a gente acabou de fazer. A gente falou quais são os valores de x que fazem a função y ser positiva, quais são os valores de x que fazem a função y ser negativa e quais são os valores de x que fazem a função y valer zero. É exatamente isso que a gente chama de estudar o sinal da função. Então, essa tabelinha aqui é a resposta desse exercício que pedia para a gente estudar o sinal dessa função. Quase Nerd, se você ficou com qualquer dúvida, escreve a sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Se você quiser assistir esse exercício de novo, aqui na descrição do vídeo tem um link que você clica e o vídeo volta para o início do exercício. Depois que o vídeo terminar, dá um pulo no quasenerd.com.br, porque a gente separou uma lista de exercícios para você treinar. Lá no site você também encontra todos os vídeos Quase Nerd, organizados por aula e por matéria. Com esse passo a passo que a gente resolveu esse exercício, a gente consegue estudar o sinal de qualquer função. No passo 1, a gente faz a reta do x, no passo 2, a gente encontra as raízes e marca na reta, e no passo 3, a gente desenha a nossa parábola, tomando cuidado para ver se ela é côncava para cima ou côncava para baixo. Vamos fazer mais um exercício para treinar isso daí. Estude o sinal da função y é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Bacana! Passo 1. Fazer a reta do x. Tá a retinha aí. Passo 2. Encontrar a raiz e marcar na reta. Para a gente encontrar as raízes dessa função, a gente tem que usar a fórmula de Bhaskara. Quase Nerd, a gente já sabe usar a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente não vai fazer as continhas aqui. A gente já vai escrever aí quais são as raízes que a gente encontra. Se a gente usar a fórmula de Bhaskara e fizer as contas, as raízes que a gente vai encontrar são 2 e 4. Então vamos marcar essas duas raízes aqui na nossa reta. Para desenhar a nossa parábola agora, a gente tem que saber se ela é côncava para cima ou para baixo. Perceba que o número que está multiplicando x ao quadrado, que é o nosso a, é o número menos 1, que é um número negativo, menor do que zero. Logo, a nossa parábola vai ter que ser côncava para baixo. Vamos desenhar então uma parábola que é côncava para baixo e passa pelas nossas duas raízes. É essa parábola daí.
Show de bola! Agora a gente pode fazer o estudo do sinal. Quando a parábola está abaixo do eixo x, ela é negativa. Isso acontece nessa perninha e nesse outro arco da parábola aqui também. Já quando a parábola está acima do eixo x, nessa parte do meio, a função vai ser positiva. Perceba então que a função vai ser positiva quando o x está entre o 2, que é a primeira raiz, e o 4, que é a outra raiz. Nessa parte do meio, quando o x está entre 2 e 4, a função y ela vai ser positiva, maior do que zero. Já nessa parte daqui, quando o x está antes do 2, quando o x é menor do que 2, a nossa função y ela vai ser negativa. Isso também acontece quando o x está à direita do 4, quando o x é maior do que 4. Bacana, a gente já disse, então, quais são os valores de x que fazem a função ser positiva, quais são os valores de x que fazem a função ser negativa, e tá faltando dizer quais são os valores de x que fazem a função y valer zero, ser nula. A gente sabe que isso acontece nas duas raízes, quando x vale 2 e quando x vale 4. Nessas duas raízes, por definição, a função y vale zero. Os valores de x que fazem a função y ser negativa são os valores de x que são menores do que 2 ou então maiores do que 4. E os valores de x que fazem a função ser nula são os valores exatamente igual a 2 e exatamente igual a 4. Esse daqui é o estudo do sinal da função y é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Tá respondido o exercício. Quase nerd, perceba que o passo a passo foi o mesmo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se até agora você não teve dúvida nenhuma, diz aqui pra mim nos comentários se você tá achando essa matéria fácil, média ou difícil. Quase nerd, muita atenção agora. A gente viu que uma função do segundo grau pode ter duas raízes, uma raiz só, ou nenhuma raiz real. A gente viu isso num vídeo chamado Quantidade de Raízes, que tá com um link aqui na descrição. Então, se você perdeu esse vídeo, dá uma olhadinha lá. Isso significa que quando você está estudando o sinal de uma função do segundo grau, pode ser que você não encontre duas raízes, como aconteceu nesses últimos dois exercícios que a gente fez. Pode ser que você encontre uma raiz só, ou nenhuma raiz. Nos próximos dois exercícios, a gente vai ver exatamente o que acontece nessas situações. Dá uma olhada no próximo exercício. Estude o sinal da função y é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Passo 1, fazer a reta do x. Tá ela aí. Passo 2, encontrar as raízes e marcar na reta. Para isso, a gente vai precisar fazer a fórmula de Bhaskara. Esse é um caso em que a fórmula de Bhaskara só vai dar pra gente uma raiz. Se a gente fizer as contas, a gente vai descobrir que essa raiz vale 1. Isso quer dizer que eu só vou ter uma raiz para marcar no eixo x. Beleza, vamos continuar o passo a passo. Agora a gente tem que ver se a parábola é côncava para cima ou para baixo. Perceba que o a, o número que está multiplicando x ao quadrado, é o número 1. 1 é um número positivo, maior do que zero. Então a nossa parábola vai ser côncava para cima. Isso quer dizer que a gente vai ter que desenhar uma parábola que é côncava para cima e só pode tocar o eixo x em um único ponto, no ponto 1, porque essa é a nossa única raiz. A parábola que é côncava para cima e só toca no eixo x nesse ponto é essa parábola aí. Bacana! Agora a gente pode fazer o estudo do sinal da função. A função é positiva sempre que a parábola está acima do eixo x. Isso acontece nessa primeira parte dela e também nessa segunda parte da parábola. Ou seja, quando o x está antes do 1 ou quando o x está depois do 1, nesses dois casos, a função vai ser positiva. Vamos escrever isso aí? Quando x é menor do que 1 ou quando x é maior do que 1, a função y vai ser positiva. Perceba que não tem nenhuma parte negativa nessa função. E o que acontece quando x vale exatamente 1? Quando x vale 1, a gente tem a nossa raiz. E em cima de uma raiz, a função sempre vale zero. O que a gente descobriu, então, é que quando x vale 1, a função vale zero. E quando x vale qualquer outra coisa menor do que 1 ou maior do que 1, a função y é positiva. Não existe nenhum valor de x que vá fazer a função ser negativa, porque não tem nenhuma parte dessa parábola que esteja abaixo do eixo x, negativa. Bacana, Quase Nerd! Qualquer dúvida já sabe, deixa aqui embaixo nos comentários. Nesse exemplo, a gente viu o que acontece quando a gente só encontra uma raiz para a função. E se a gente não encontrar nenhuma raiz para a função? Dá uma olhada no último exercício.
Estude o sinal da função y é igual a menos 3x² mais x menos 5. Primeiro passo, fazer a reta do x. Segundo passo, encontrar a raiz da função. Para isso, a gente tem que fazer Bhaskara. Se a gente usar a fórmula de Bhaskara, a gente vai descobrir que não existe nenhuma raiz para a função. A função não tem raiz. Quase nerd, só para refrescar a memória. A gente viu no vídeo quantidade de raízes que toda vez que o delta der um número negativo, isso significa que a função não vai ter raiz. Qualquer dúvida, dá uma olhada lá, o link está aqui na descrição. Como a função não tem raiz, eu não vou marcar nenhuma raiz no meu eixo x. E isso significa que a parábola não vai poder tocar no eixo x em nenhum ponto, porque senão esse ponto seria uma raiz. Show de bola, vamos para o passo 3. A nossa parábola é côncava para cima ou para baixo. Perceba que nessa função, o a, o número que está multiplicando x², é o número menos 3, que é um número negativo, menor do que zero. Isso significa que a nossa parábola vai ser côncava para baixo. Então eu vou ter que desenhar uma parábola que é côncava para baixo e não pode tocar no eixo x. Vai ser essa parábola daí. Agora a gente pode fazer o estudo do sinal dessa função. Perceba que todas as partes dessa parábola, essa parábola inteira, está abaixo do eixo x. Isso significa que a nossa função vai ser sempre negativa. Não existe nenhum valor de x que faça essa parábola ficar acima do eixo x, positiva. Então a gente conclui que qualquer valor de x vai fazer a nossa função y ser negativa. Não existe nenhum valor de x que faça a função y ser positiva e também não existe nenhuma raiz, não existe nenhum valor de x que faça a função y valer zero. O nosso estudo do sinal, então, vai ser só esse daqui. Quase nerd, você percebeu que quando a gente só tem uma raiz ou quando a gente não tem nenhuma raiz, o estudo do sinal fica um pouquinho diferente? Para você fixar bem esse conteúdo, é muito importante que você faça os exercícios que a gente separou lá no quasenerd.com.br. Você também vai encontrar no site todos os vídeos Quase Nerd, organizados por aula e por matéria. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o seu gostei. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Dessa maneira você também vai se tornar um Quase Nerd. Um abraço do Vina e até sempre!